Oi pessoal da TV Altiora, meu amigo Fábio Arcanjo, a audiência que também nos assiste pela internet. Estamos aqui mais uma quarta-feira para fazer o nosso bate-papo sobre diversidade humana, sobre comportamento humano. E como estamos em dezembro, a gente não poderia deixar passar batido que em dezembro a gente trabalha com o dezembro vermelho, né? E por que o dezembro vermelho? O dezembro vermelho porque o vermelho simboliza o laço da solidariedade com relação às pessoas com HIV/AIDS. E aí, no mês de dezembro, se fazem muitas ações de prevenções, ações de combate a IST, HIV/AIDS. Então, na verdade, o que era um debate só focando no HIV/AIDS se expande e se abre para discutir todas as ISTs, todas as infecções sexualmente transmissíveis, né? E a gente ainda encontra muita resistência nas pessoas quando a gente vai falar de HIV, quando a gente vai falar de AIDS, quando a gente vai falar de IST. Por quê? Porque ainda sexo para a nossa sociedade é um tabu. E as pessoas associam a questão do HIV a sexo. E não deviam associar a nada. Deviam associar o HIV ao próprio HIV mesmo. Porque a pessoa pode ter tido um contágio, principalmente os casos mais antigos, que não foi por via sexual, que foi via transfusão de sangue e aí por diante. Mas hoje, o principal vilão contra as ISTs, contra o HIV, é o sexo sem proteção. É a pessoa que não usa preservativo e que não faz uma prevenção correta, né? E aí, nesse ponto, a gente tem que discutir uma coisa bem clara e tem que dividir uma posição bem correta com relação ao tema. Porque no mês de dezembro a gente tem que pensar em duas coisas. Por um lado, a solidariedade com as pessoas que têm HIV, né, que elas passam por situações de preconceito, elas precisam de serviço médico com constância, não porque elas fiquem doentes, mas exatamente para elas não ficarem doentes, né? Uma pessoa que tem HIV, ela tem uma qualidade de vida hoje muito boa, desde que ela faça adesão à medicação, que ela tome direitinho o antirretroviral. Só que, em compensação, ela tem que fazer um acompanhamento muito bom da sua carga viral, tem que acompanhar as suas vacinas, tem que ter em dia os seus exames, né, tem que fazer o CD4, enfim, tem que ter todo um acompanhamento, né, e isso dá trabalho, porque você tem que ir no médico bastante vezes para você ver que a sua saúde está bem e continuar bem, né? E aí, além, é claro, do HIV, a pessoa tem que cuidar das outras coisas da saúde, né? Porque às vezes a pessoa ela não tem problema com HIV, mas ela tem diabetes, hipertensão, e ela tem que cuidar também do restante, né? Porque senão ela não vai ter qualidade de vida. O único problema que as pessoas que têm HIV hoje têm são, primeiro, o preconceito, né? Que ainda ela não pode falar abertamente sobre isso, porque pode sofrer preconceito, infelizmente. É uma coisa um pouco estigmatizada ainda na sociedade. E o segundo problema é que a medicação ela tem alguns efeitos colaterais que nem sempre são agradáveis. Então a gente fala, a pessoa tem HIV, ela toma medicação, tem uma vida normal. Sim, ela tem uma vida normal, só que ela vai ter que conviver com alguns efeitos colaterais da medicação, que nem sempre são efeitos agradáveis, né? Normalmente às vezes dor de cabeça, enjoo, enfim, mal-estar. A pessoa se acostuma, mas mesmo assim não é uma coisa das mais agradáveis. Por isso que, independente da prevenção, né, independente do que tem de tratamento hoje, o importante é que a gente coloque políticas públicas, coloque em pauta no nosso discurso a prevenção HIV. Porque por mais que uma pessoa viva bem hoje com HIV, ela vai viver melhor ainda se ela não tiver HIV, porque ela não vai precisar de tomar todos esses cuidados que uma pessoa que tem HIV tem que cuidar, né? Então, por um lado, não é o fim da vida, mas por outro, é melhor você viver sem o HIV. Então as pessoas que não têm a patologia, elas devem procurar o quê? Prevenção, ter relações sexuais seguras e aí por diante. E um problema muito sério que nós temos com relação à prevenção é que as pessoas banalizaram a doença. Então a gente ouve muito jovem falando, mas se eu ficar doente eu tomo medicação. Eu falo, sei, não é bem assim, mas é assim. Tudo bem, toma medicação, mas a medicação ela requer uma série de cuidados, né? Então dá trabalho. E segundo que hoje, basicamente, as pessoas não estão dando muita atenção para a questão do preservativo. Porque surgiram duas coisas boas e que às vezes tem um aspecto negativo na sociedade. Você vê como a sociedade é complexa, né? Coisas boas, evoluções, às vezes acabam trazendo um ranço, né, para a sociedade. E essas coisas boas são o PrEP e o PEP. Vamos falar primeiro do PEP. O PEP é o seguinte: você teve uma relação sexual ou uma posição, uma situação que você teve contato com sangue que você não sabe se foi contaminado ou não pelo HIV. Então, se aconteceu essa situação de risco,
esse comportamento de risco, você procura imediatamente um serviço de saúde e vai iniciar a PEP, que é a profilaxia pós-exposição sexual, ou pós-exposição. Porque pode ser um contato que você furou o dedo numa agulha num saco de lixo e aí não sabe se aquela agulha estava contaminada. E aí você vai até a unidade de saúde e pede uma PEP. O que é a PEP? O ideal é fazer até 2 horas após esse contato. Mas se não fizer em 2 horas, fazendo dentro de 72 horas, ainda dá para garantir bons resultados, Quanto antes, melhor. Você vai até a unidade de saúde e vai receber uma medicação que pode te imunizar com relação ao possível contato. Só que, entenda, quando você for fazer a PEP, você tem que ir até a unidade de saúde, eles vão fazer um teste com você. Se o teste já der positivo, é óbvio, você não vai fazer PEP, você já vai entrar com o tratamento, já vai entrar com a medicação e o acompanhamento. Se der negativo, aí você faz a PEP. Só que você não pode viver de PEP. Ou seja, todo dia você tem uma relação, eu vou lá fazer a PEP. Não é assim. Então a PEP é um tratamento sério, tem um acompanhamento. Enfim, não é algo para se fazer qualquer dia, de qualquer jeito, vão correr risco que é bacana. Não é não. A outra situação nova, que deveria ser maravilhosa, que funciona bem em outros países, mas no Brasil a gente tem alguns problemas, é com a PrEP. A PrEP é a profilaxia pré-exposição sexual. E aí o que acontece com a PrEP? A PrEP é como se fosse uma medicação que você toma antes de ter as relações de risco. Só que, como eu falei, antes de ter relações de risco, o ideal é a pessoa tomar a PrEP e usar preservativo. Por quê? Porque a PrEP pode até te garantir contra o HIV. Mas existem outras ISTs, e a sífilis, e a hepatite. Como é que fica? E outras patologias que você pode adquirir. E outras dermatites de contato, enfim, tem um monte de coisa que você está exposto, não só a IST em si, numa relação sem preservativo. Eu acho que, minha opinião pessoal, usar preservativo hoje é uma questão de segurança, uma questão até de higiene, é uma questão de você preservar você e respeitar a outra pessoa. Mas tira o prazer o uso do preservativo? Não tira coisa nenhuma, o prazer está aqui. Que a pessoa coloca na cabeça dela que sem o preservativo é melhor. Não sei, eu acho que não. Pelo menos eu não sinto isso. Eu converso com muitas pessoas que também já vêm de uma geração que já começou a vida sexual delas usando preservativo, então já faz parte do contexto de vida. É que nem cinto de segurança. Antigamente as pessoas não usavam, hoje elas usam. E incomoda tanto assim? Talvez não, pela segurança que traz, pelas vantagens que traz, eu acho que não incomoda basicamente nada. Então, a pessoa que faz a PrEP devia usar preservativo porque ela tem que se proteger das outras ISTs. E às vezes a pessoa que usa a PrEP, ela fala, eu uso PrEP, eu estou imune, posso fazer o que eu quiser. E não é bem assim. Porque ela pode contrair, por exemplo, uma hepatite e vai ser bem complicado na vida dela. Vai ter um tratamento para hepatite que não é um tratamento contra a hepatite, é um tratamento contra os sintomas. Então você vê, a pessoa que tem hepatite, ela está numa situação um pouco complicada. E se ela associa hepatite, por exemplo, a sífilis, a outra IST, vai ficar mais complicado ainda. E se a pessoa tem uma gravidez, por exemplo, com uma transmissão vertical de sífilis, por exemplo, então é mais complicado ainda. Então, gente, vamos descomplicar. Esse mês de dezembro, vamos abrir o diálogo para 2 coisas, 2 frentes, como eu falei. A primeira é da questão da gente ter solidariedade com as pessoas que têm HIV. Entender que elas têm uma qualidade de vida boa hoje, que tem um tratamento adequado, mas que também não é fácil a trajetória delas. Elas têm que tomar medicação, tem efeito colateral, tem que se cuidar, tem o preconceito no trabalho, às vezes o trabalho fica complicado de deixar a pessoa sair o tempo todo para fazer os exames que tem que fazer, que o trabalho às vezes reclama, e aí por diante. Tem as pessoas da família que às vezes também não aceitam, que tem preconceito, enfim. É uma situação que ainda é delicada para algumas pessoas. Em compensação, nós temos que fazer o quê? Estratégias de prevenção, para que menos pessoas contraiam o HIV, para a gente conter a epidemia. E essas estratégias de prevenção com as pessoas que não têm HIV, ela tem que se dar de uma forma bem aberta, bem franca, trabalhando sim, entendendo o que é a PEP, o que é a PrEP, mas não se apoiando nisso para você ter relações de risco, até porque hoje não existe grupo de risco, ou existe comportamento de risco. E aí as pessoas vêm às vezes com o moralismo para cima da gente, falando de promiscuidade, mas eu não tenho uma vida promíscua. Eu falei, gente, mas comportamento de risco não é uma vida promíscua. Às vezes a pessoa, ela pode ter relação sexual com 10 pessoas dentro de uma semana, vai diferente. Se ela usou preservativo com todas, ela está muito mais prevenida do que uma pessoa que teve relação só com uma, sem preservativo algum. Então, gente, vamos começar a repensar um pouco esses conceitos, vamos baixar um pouco o preconceito, o julgamento sobre os outros.
né? Então para um pouco com isso, começa a ter um olhar um pouco mais aberto, né? Sexo é uma coisa natural, né? Sexo é uma coisa boa, só que tem que ser feito com responsabilidade, como tudo na vida, né? Acho que não é só a questão sexual nossa que a gente tem que encarar com responsabilidade, mas tudo, né? E como eu falei, HIV é o fim? Não, mas se você puder evitar, melhor para você, né? E melhor para o governo, melhor para todos, né? Porque é uma economia, a medicação é cara, o custo com o médico, enfim. Se a gente for olhar de uma forma mais capitalista, a gente chega até nisso, que a prevenção não é só uma caridade, a gente não faz prevenção porque a gente é bonzinho, a gente faz prevenção porque evita toda uma série de gastos na saúde. Então um governo inteligente é um governo que vai investir em políticas de prevenção, sim. E só para a gente fechar o nosso vídeo, para a gente já estar encerrando, uma outra coisa importante que a gente tem que falar é sobre redução de dano. E as pessoas não entendem quando a gente fala em redução de dano. Então redução de dano é o quê? A gente sabia que tem pessoas que às vezes vão ter relações de risco, né? Então a pessoa que às vezes está alcoolizada, às vezes está sob efeito de entorpecente, vai ter relações de risco. Então, às vezes a distribuição de seringas descartáveis, às vezes a levar manteiga de cacau, distribuir para pessoas que utilizam crack aí por diante como combate nas rachaduras que podem ser uma porta de entrada para algumas ESTs depois de uma relação de risco. Porque quando a gente vai falar desse impacto da redução de dano, a gente tem que trabalhar com a questão de álcool e droga. Uma pessoa que está sob efeito de álcool e de droga, vocês acham que vai conseguir utilizar um preservativo corretamente? Vocês acham que o corpo vai lubrificar corretamente? Então aí que entra a necessidade de distribuir lubrificantes, distribuir preservativos em locais em que as pessoas possam estar expostas a risco, de falar com as pessoas sobre a questão do álcool e droga, né? Não de uma forma hipócrita do tipo que é errado, que vai para o inferno, isso daí é muito fácil falar, né? Mas eu quero ver ir lá conversar com a pessoa que está fazendo uso do álcool e da droga e conversar com aquela pessoa e convencê-la a não usar o álcool e não usar a droga. Isso é muito difícil. Só que isso também passa pela questão das transmissões, isso também passa pelo conceito de saúde integral, né? E aí que a gente consiga esse último mês de campanha, né, começa depois de janeiro novamente, mas que a gente consiga em dezembro dar uma refletida sobre todas as campanhas que a gente já fez e pensar que a gente tem que começar a construir uma saúde integral. E uma saúde integral só vai ser possível se as pessoas se despirem dos preconceitos e começar a falar sobre o que realmente interessa. Então é isso, pessoal. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.